What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um novo episódio de Perdidos no Brasil. Agora a gente nem tá no Brasil, a gente tá em Torino, em frente dessa vista maravilhosa do Rio Po. Eu tenho um convidado especial, Stephanie. Ela mora aqui no Brasil, mas ela mora aqui na Itália, mas ela é brasileira e gaúcha. Então a gente vai bater um papo como é a vida aqui. Você tá tendo um podcast tipo na grama, no parque, não está no estúdio, é diferente, mas vai ser muito legal e esse cenário é muito bacana. Então, primeiro, bem-vindo aqui no canal. Pode apresentar para a galera? Olá, Tim, obrigada pelo convite. Meu nome é Stephanie. Como o Tim falou, eu moro aqui na Itália, eu sou brasileira e moro aqui desde... Não atrapalha. A gente tem os universitários aqui ajudando, eles também vão perguntar como se fosse ao vivo, então a galera vai perguntar algumas perguntas que talvez vocês iam ter também sobre a vida aqui. Eu tô curioso porque eu vi que você fez algumas coisas para ficar na Itália e algumas aventuras. Eu e a Isabela tá tendo algumas aventuras e seria interessante pegar algumas dicas. Então, ao longo do vídeo acho que a gente vai aprimorar mais nessas questões, mas nós viemos com pouco dinheiro na época, a gente achou que era o bastante pra gente começar uma vida nova aqui, e depois a gente viu que não era o suficiente, e aí a gente passou por alguns perrengues, mas a gente deu a volta por cima e conseguiu continuar aqui, que era a nossa intenção, né? A gente não queria de jeito nenhum voltar pro Brasil. Então, de algumas maneiras aí, que acho que a gente vai falar um pouquinho melhor depois, a gente conseguiu ficar aqui na Itália, que era o nosso sonho, e nós estamos aqui então desde fevereiro de 2019. Já enfrentamos Covid, já passamos por muita coisa, falta de dinheiro, voluntariado, tudo isso, e estamos aqui hoje super bem, super felizes. Muito legal, mas passando perrengues aqui no Europa é um perrengue chique. Perrengue chique. Só antes de começar, falando de um perrengue que muitos brasileiros têm, não sei se você passou por isso, mas falar inglês é muito difícil para muitos brasileiros. Eu tentei simplificar para vocês. Dentro da nossa plataforma Keep Up, a gente tem tudo programa mapeado para você aprender inglês rápido e se divertindo. O link está abaixo. Vamos voltar para a conversa, porque estou muito curioso, primeiro porque você saiu do Brasil, porque você começar a sua vida. Vamos começar em etapas. Você é do qual lugar no mundo? Qual lugar no Brasil? Eu sou do Rio Grande do Sul, gaúcha. Falamos muito muito tchê. E você é do Porto Alegre? Não, nós somos de Caxias do Sul, que é uma cidade pertinho de Porto Alegre. Fica mais ou menos 1h30 de carro, 2 horas no máximo. E a gente está mais perto da Serra Gaúcha, que é uma região muito parecida com a Itália, inclusive. Quando nós chegamos aqui na Itália, a gente se deparou com algumas paisagens muito parecidas com a Serra Gaúcha, que é de onde a gente vem. Então, isso pra gente foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente esperava uma coisa totalmente diferente. E chegando aqui a gente viu muitas coisas parecidas. Claro, muitas coisas diferentes, a cultura é diferente, o idioma é completamente diferente. Mas tem essa parte também que é ali da nossa região. Afinal, muitos italianos migraram pra nossa região, assim como São Paulo. Você tem descendência italiana? Eu não, meu marido. Então ele veio fazer a cidadania italiana. E eu tenho o permesso de soggiorno, né, que é a permissão como esposa para morar aqui na Itália. Só para a esposa, porque a Isabela tem cidadania, mas eu não sei se eu consigo ficar. Tem que casar. Tem que casar. Sim, casando dá para pegar aí a permissão como esposa e depois de 3 anos de casamento e 3 anos morando na Itália, você no caso, né, ela tem a cidadania, você pode iniciar o seu processo de naturalização por matrimônio, que é o que eu pretendo fazer depois. É muito legal. Então, tipo, Serra Gaúcha, eu ouvi que lá tem uns vinhos bons, lá tem uns... É chamado colono? Eles têm uns colonos. Sim, os colonos. Eu já sigo alguns colonos que eles falam de um jeito bem diferente. Bem puxado, né? Puxado. Não é todo mundo que fala daquela maneira ali no sul. Alguns mais do interior, mas cidades maiores como Caxias do Sul, Porto Alegre, não é tão puxado. A gente solta uns de vez em quando, né? Mas não é tão puxado que nem o pessoal do interior, que são os colonos. E você bebe aquele chimarrão? Isso é... Eu não gosto. Você é um gaúcho? Eu sou gaúcha e não você gosto. Gosta?
Eu acho que a maioria... O meu marido é apaixonado pelo chimarrão, faça 40 graus, ele tá tomando chimarrão. Isso que eu queria saber, tipo, uma bebida quente de 40 graus, que você tem que fazer tanto esforço, você tem que, tipo, colocar aquela bambá, você tem que esquentar a água, é assim, mas quando eu fui lá em Porto Alegre, é impressionante como o povo faz isso. Toma chimarrão. Divide o chimarrão na roda, todo mundo tomando na mesma... não, eu não gosto. Sou uma gaúcha não tão gaúcha assim. Mas então, por que você queria sair do Brasil? Eu sei que tem alguns problemas, mas também eu gosto da vida. Qual foi seu sonho de conhecer a Itália? Então, na verdade o meu sonho sempre foi morar fora do Brasil. A minha intenção inicial era morar em um país que falava inglês, para melhorar o inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. Keep up, dá uma olhada ali. Então, já vim pra cá hoje pra essa entrevista pensando, o Tim dá aulas de inglês, quem sabe. Hoje eu já falo melhor inglês, até porque eu trabalho num local que precisa, então depois se a gente falar sobre isso. Mas eu sempre quis morar fora do país. E aí eu tive, há muitos anos atrás, uma oportunidade que no fim eu acabei não aproveitando. E aí eu conheci o Pedro, enfim, e a gente pensou, vamos morar em outro país. Que país nós vamos morar? Aí a gente pensou em Canadá, a gente pensou em Austrália, mas tudo tinha aquela dificuldade do visto. Precisa de visto para morar legalmente. E aí um belo dia surgiu, nós estávamos na praia, eu me lembro, com a família, e a gente comentou sobre esse sonho. E alguém falou, faça uma cidadania italiana. O Pedro tem direito à cidadania italiana, então quem sabe a Itália pode ser um país. Eu nunca tinha pensado na Itália, eu nem sabia, eu sabia que era o país da bota, mas eu nunca tinha... O que é da bota? O desenho parece uma bota, exatamente. Tá. Então... Nossa, eles usam de bota? Não? Eu conhecia como país da bota no mapa, né? Mas eu nunca tinha pensado realmente em um país para morar, até porque aqui não se fala inglês, se falava italiano, então no início talvez foi um pouco assim, mas era uma opção para morar de forma legal. E aí nós começamos a ir atrás, né, de toda a papelada para fazer a cidadania dele. E aí veio aquela questão, fazer a cidadania com ou sem assessoria. Eu não sei se você sabe, mas assessoria é uma pessoa que você paga para fazer o processo por você. Então, muitas pessoas que contratam uma assessoria vale a pena? Não aprendem nem a falar italiano. Então, vale a pena? Você me perguntou... Depende. Várias pessoas me perguntam, né? Eu também tenho um canal no YouTube que eu falo sobre a cidadania. A gente vai deixar aqui embaixo, né? Falo sobre cidadania, sobre Workaway, sobre Torino, Itália, enfim. Workaway a gente vai explicar depois. A gente passou um perrengue chique aqui na Itália e o Workaway foi a nossa salvação. E aí a gente começou a pesquisar e veio a possibilidade, né? Fazemos com ou sem assessoria. E aí a assessoria na época custava muito caro, hoje em dia custa mais ainda, porque quando nós viemos em 2019 o euro estava 13,50, hoje está 5,30. Então na época já era caro, hoje em dia é mais caro ainda. E aí a gente colocou na balança, no bolso, né, e disse não, vamos estudar o processo, vamos estudar italiano, vamos ficar um ano nos preparando para ir para a Itália e fazer sem assessoria. Então pra gente valeu a pena, porque nós estudamos o processo, aprendemos italiano um pouquinho, mas o suficiente para se virar. Agora a gente fala quase fluentemente. Fluente é uma... Dennis e Jessica vai falar assim. Fluente é uma palavra que eu não gosto muito de falar, mas enfim. E depois de um ano, nós estávamos aterrissando aqui, né, em Milão. E fizemos tudo por conta e foi um processo super rápido. Eu sei que muitas pessoas que fazem a cidadania ficam meses, quase ano em processo. E a gente não, a gente se preparou muito bem nessa parte de italiano e o processo em si. E com 45 dias o Pedro já estava com a cidadania dele em mãos, com a carta de identidade. A única coisa que a gente não se preparou bem foi a questão financeira. E aí que veio o nosso primeiro perrengue. Sim. Então, como foi essa... Quanto você, planejou, quanto você guardou para essa viagem e quanto custou? Muitas pessoas no meu canal perguntam, quanto a vida custa aí? Quanto eu preciso guardar para chegar? Então, você pode ajudar eles a preparar um pouco para não passar perrengues?
Ok, então, o quanto a vida custa aqui é diferente de quanto você precisa para iniciar uma vida aqui. São situações completamente diferentes. Por exemplo, hoje em dia, eu e o Pedro, nós temos uma vida legal. Nós moramos num apartamento super legal que a gente ama. Trabalhamos, né, o Pedro trabalha na área dele, que ele é personal. Eu trabalho em um hotel e por isso eu tive que aprender a melhorar o inglês. E a gente tem uma vida assim super bacana, trabalhando pouco, né? Não tendo aquela rotina de trabalho de 10 horas por dia que a gente tinha no Brasil, às vezes até 12 horas por dia. Então a gente aqui trabalha muito menos e vive muito melhor. Até é uma coisa que eu estava pensando antes de vir para cá para a entrevista. Eu pensei, nossa, quando a gente quis mudar de país, o meu objetivo principal era ter um estilo de vida que me proporcionasse viajar mais. E nós fizemos em 2020, em 2021, em 2022, nós fizemos viagens internacionais e era tudo que a gente sempre quis, sabe? E a gente vive bem aqui com 1.500 euros por mês, o casal. Casal, 1.500? O casal, 1.500 por mês. Então, vamos traduzir para reais agora. 1.500 euros seria mais 5 por aí, vezes 5... Esse 5 é aí? Porém eu não gosto de converter. Mas vamos fazer, para eles tenham noção, tipo... Sim, hoje tá 5,20, 5,30 o euro, então seria mais do que 5 mil reais. 7 mil acredito reais. que seja mais ou menos isso. Pedro converteu lá, quanto deu? 7.900, quase 8 mil reais. Quase 8 mil reais, mas realmente não faz sentido porque... Não faz sentido converter. Você ganha diferente, né? Exatamente. Então... Por exemplo, a gente vai num supermercado, a gente gasta por mês em supermercado 300, 350. No Brasil, uma pessoa não gasta 300, 350 reais por mês para manter um casal. Agora é muito caro. Tipo, você vai no supermercado e você pergunta, onde foi meu dinheiro? Exatamente. E o salário mínimo do Brasil é 1.100, 1.100 e pouco hoje. O salário mínimo na Itália, não existe um salário mínimo fixo, né? Mas gira em torno de 1.200. Então, se você colocar 1.100 e 1.100... com 350 euros a gente vai no mercado e passa o mês todo comendo bem. Com 350 reais você não vai no mercado no Brasil e come bem um casal o mês todo. Então por isso que eu não gosto muito de comparar, sabe? No Brasil sentido. A gente ganhava muito mais em cifras, né? Mas não vivia bem como a gente vive aqui. Uma coisa que eu percebi que o Brasil tem não fama, mas uma estereotipo que o brasileiro não gosta de trabalhar, mas quando você vai para o Brasil, você veja a pessoa ralando, tipo, tentando ganhar grana, tipo, isso realmente não é o caso. Eu acho que o brasileiro trabalha demais, mas não é super bem pago, geralmente. Exatamente, e já quando o brasileiro vem para cá, para a Itália, os italianos, na minha visão, gostam muito do trabalho do brasileiro, porque dizem, não só do brasileiro, mas do sul-americano em si, dizem, eles trabalham muito. Então, eu inclusive fui contratada no meu trabalho para substituir uma outra menina brasileira e quando eu fui fazer a entrevista ele falou, eu tô te contratando por ser brasileira, porque eu sei que brasileiro trabalha muito, se empenha e trabalha realmente. A gente tem um baterista aqui, batucada, tudo bem. Vai dar um ambiente, a gente está gravando lá fora, isso não é um estúdio, mas não sei se nem dá para ouvir, provavelmente sim. Mas realmente brasileiro nos Estados Unidos, eles trabalham muito, mas eles ganham muito bem, eles ficam tipo empolgados com oportunidades, mas acho que a Europa é outro estilo. Nova York, tipo, nos Estados Unidos você quer trabalhar, você quer ganhar dinheiro. Aqui você quer ganhar para sustentar sua vida. Isso é a minha percepção da Europa. Sim, eu também tenho essa visão, assim, que Estados Unidos você vai trabalhar para fazer dinheiro para mandar para o Brasil, parece. E comprar um carrão, tipo, postar foto para mostrar, o papai. Já na Europa você quer trabalhar para comer bem, principalmente na Itália, né? As pessoas aqui gostam de comer, então você trabalha bastante para poder ir naquele restaurante comer a sua pasta, a sua massa, né? E também para viajar, porque é muito fácil viajar pela Europa. Eu acho que Estados Unidos não é tão barato você viajar. Já que na Europa a gente foi, por exemplo, para França com uma passagem de 5 euros. 5 euros? 5 ida mais 5 volta. Onde? De Torino, nós saímos de Torino. Você de barco? De avião. De avião, com 5 Ryanair, euros? 5 euros por pessoa por trecho. Então a gente gastou em 2 e Como isso nem faz 20 sentido? euros. Como é esse modelo de negócio? 5 euros para entrar no avião? Eu
não sei como eles pagam gasolina, como eles pagam comissário de bordo, eu realmente não entendo. Mas a gente, com 20 euros, nós dois fomos e voltamos para Paris. Eu sei que eles saindo fazem. De Turino. Eles tentam te vender muita coisa quando você chega no avião. Sim, você tem que pagar para a bagagem, mas se você realmente não traz nada... Não, a gente viaja só com aquela mochilinha básica para um dia. É mais caro viajar nos Estados Unidos e também você vai para Nova York até Califórnia, é o mesmo país. Sim. Não é uma viagem enorme. Não é a mesma cultura exatamente, mas é tipo França para Itália, para Alemanha. É muito diferente. Completamente diferente. É muito diferente, exatamente. Então, pra gente, no fim das contas, vir pra Itália foi muito bom pela questão de poder viajar, que era um dos nossos sonhos, né? Conhecer outros países. Então, se a gente tivesse ido pra Austrália ou Canadá, que eram outras opções, a gente não estaria realizando nossos sonhos como a gente está conseguindo realizar aqui. Eu acho que talvez, não sei, as duas melhores coisas da Europa são a comida. Itália, pelo menos. Não Itália. Todos os países da Europa. A gente nunca passou para um perrengue de comida, mas acho que Itália, para mim, até agora é melhor. Itália, Espanha, França, Paris... Não, a gente come muito bem aqui o tempo todo. E também o fato de você pode viajar em muitos lugares e conhecer muitos lugares. De forma barata. Isso é muito né? legal. Então, como foi a situação que você... passou perrengue? Você chegou com essa grana e o que aconteceu? Então, nós chegamos com 3.500 euros, agora eu não me lembro, porque já fazem 3, 4, quase 4 anos. E você chegou aqui na Itália? Não, na Itália nós chegamos na região de Perugia. Hoje eu já posso falar, porque no início até uma coisa que quando você está fazendo a cidadania, as pessoas não falam boas comunes para fazer a cidadania, boas cidades, né? Porque senão aquela cidade lota. Então, no agora início, você já tem, quem não tem, se lute. No início eu não falava, eu até fiz vários vídeos falando sobre cidadania e no início eu não falava a cidade, porque ainda era uma cidade boa para fazer a cidadania. Boa no sentido de o processo era muito rápido. Porém, um pouco depois que nós saímos de lá, o processo começou a durar muito tempo. Eu sei até que o oficial pediu demissão, porque virou muito estresse na cidade, assim. E aí eu comecei a falar mesmo, porque hoje em dia eu nem sei como tá. Eu realmente não tenho mais contato lá em Perugia, então eu não sei mais como está. Então a gente foi para Perugia inicialmente, fizemos o processo de cidadania lá, que durou 45 dias. E nós viemos com aquela coisa assim, não, vamos com 3.000 euros, vai ser o suficiente pra gente ficar durante o processo. Só que não. O processo terminou e até o Pedro não gosta muito que eu conte essa história, um pouco pela questão de vergonha, de ter ficado sem dinheiro, não ter se preparado todo mundo também. Fica sem um de outra. Mas é legal, eu acho que é legal a gente falar para as pessoas virem preparadas, não passarem, faça o que a gente... Como é aquela... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mais ou menos assim. Então, quando o nosso processo de cidadania terminou, nós tínhamos 200 euros na carteira. 200? Nada. E a gente não queria voltar para o Brasil. E aí começou a bater aquele desespero de o que é que nós vamos fazer para ficar aqui na Itália. E pesquisando e tal, conversando com algumas pessoas, uma pessoa nos falou, façam um voluntariado. Nesse meio tempo vocês vão trabalhar para alguém, em algum lugar, em troca de residência e comida. Então vocês não vão ter gastos, vocês não vão ter nada, vocês também não vão receber. Porém, geralmente esse trabalho, o Workaway, né? O nome do programa realmente é esse, né? Do site, enfim, que a gente se cadastrou, era esse. E aí... se eu não me engano, você tinha que trabalhar 5 horas por dia, alguma coisa assim. É tipo hostel? Tem vários lugares, tem casa privada, tem hostel, tem hotel, tem bar, tem restaurante, tem vários locais que se cadastram como host para receber os voluntários. E aí essa pessoa nos falou, daqui a pouco vocês vão para lá e nas horas que vocês não estão trabalhando, vocês arrumem um emprego por fora, cortar grama do vizinho, sei lá, e qualquer quanto você coisa. pode ganhar com esses trampos, esses trabalhos? Então, nesse que a gente se cadastrou no site, você paga um valor anual para se cadastrar no site para poder mandar mensagem para os hosts. E aí nós nos cadastramos, encontramos um lugar, fomos para este lugar e aí por fora a gente esse lugar não pagava, né? Tem alguns hosts que pagam hora extra.
Mas aí por fora a gente conseguia um trabalho como cameriere, a gente trabalhava em... Cameriere é garçom. Garçom em casamentos. Em casamento. Exatamente, então a gente fazia vários casamentos e a gente recebia nesses eventos. E aí recebia até tipo 100 euros por noite, era um valor legal, sabe? E aí nós ficamos 5 meses nesse lugar, era pra gente ficar só 1, 2 meses. No fim foi tão bom, a gente conseguiu juntar um dinheiro tão legal que a gente ficou 5 meses. E a gente juntou o dinheiro suficiente para recomeçar aqui em Torino. Ah, muito legal, muito legal. E se você olhando para trás, qual tipo de trabalho você escolheria se você estava chegando aqui? Se eu estivesse chegando aqui... Tem um mais bem pagado, tipo... Tudo depende do seu nível de conhecimento da língua, porque querendo ou não, você vir para a Itália, você tem que saber falar italiano. O inglês é legal, dependendo do trabalho que você vai ter. Então, por exemplo, eu hoje trabalho num hotel, e aí o fato de falar português, italiano e inglês, mesmo que o inglês não seja perfeito, mas eu me viro, isso me ajudou a conseguir um trabalho num hotel, sabe? E já se eu estivesse chegando aqui, eu acho que no início é muito difícil você escolher um trabalho, né? No início você meio que aceita aquilo que te aceitam, na verdade. Ainda mais se você não tem ainda o italiano muito bem formado. Então, no início, os brasileiros, né, argentinos também, que vêm para cá fazer cidadania, conseguem trabalho como garçom, como lava-pratos, como babysitter, como dog-sitter. Quanto você pode esperar trabalhando de babysitter? Eu diria que um mínimo aceitável é 8 euros por hora. 8 euros por hora. O mínimo aceitável. Porém, tem lugares que te pagam 5 euros por hora e aí tem muita gente que acaba aceitando porque se encontra numa situação difícil. Mas então não tem salário mínimo? Tipo, não existe salário mínimo na Itália. Isso legalmente eles podem te pagar 5 quanto quiserem, sim. Eles podem te pagar 1, se você quiser. Sim. Infelizmente na Itália não existe salário mínimo, então é uma coisa ruim daqui do país, né? Eu amo a Itália, mas tem, como todo país, eu acho, assim como Estados Unidos, tem essas coisas ruins. E essa questão de não ter um salário mínimo, um salário base, é bem ruim. Tipo, babysitter nos Estados Unidos, se eles trabalham para uma família, é 20, 25 por hora, dólares. Maravilhoso. Então, não, aqui 500. se te pagam 10, 12 já é muito. Acho que o mínimo aceitável aqui seria 8 euros. Eu não aceitaria menos que isso. Então eu tenho 2 perguntas para eles. Se você convencer eles para vir para a Europa e convencer eles para não vir para a Europa. Tipo, por que você deve vir para começar a sua vida e por que você não deve vir? Tipo, porque acho que cada pessoa é diferente. Então, eu, se fossem vocês, né, eu viria para mudar realmente a qualidade de vida. Claro que depende o que a pessoa faz no Brasil. Daqui a pouco é uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês. Eu não trocaria o Brasil por nada nesse mundo. Porque com 30 mil por mês, imagino que se viva super bem, né? Mas, então eu mudaria de país por isso, para ter uma qualidade de vida melhor, trabalhando menos e podendo fazer mais com o dinheiro que se ganha. É isso que eu vejo aqui, sabe? Poder comprar coisas melhores no mercado, poder viajar, poder sair para comer fora 2, 3 vezes por semana se quiser, trabalhando pouco. Eu não viria para cá se fosse uma pessoa muito apegada à família. Porque a gente sente muita falta da família. O público tá rindo. A gente sente muita falta da família. Eu tenho 2 irmãos pequenos que eu sinto muita falta, mas eu consigo gestir essa falta, sabe? Eu consigo lidar com isso. Porém, Você fala todos os dias com a família? Não todos os dias, mas a gente procura falar pelo menos uma vez por semana, quando possível. E por vídeo chamada, e aí fica 2 horas em ligação, né? Todos os dias é praticamente impossível, porque eles têm a vida lá, nós temos a vida aqui, nós estamos a 5 horas de diferença. Então, quando eu tô indo dormir aqui, eles ainda estão de tarde lá, sabe? Então é difícil conciliar o horário de trabalho com tudo. Mas pelo menos final de semana assim a gente tenta. Mas se é uma pessoa que é muito, muito, muito apegada à família, é uma questão realmente bem complicada. Ainda mais agora que a gente passou pelo Covid, né? Então não podia viajar. Então, por exemplo, nós estamos já quase 4 anos sem ir para o Brasil. Porque o Covid atrapalhou a saída, agora nós vamos, graças a Deus. Mas foram quase 4 anos por essa questão, assim. Porque eu acho tão interessante que tem 3 continentes. No Brasil eles falam que Estados Unidos e Brasil fazem parte de um continente que é América. Mas tudo bem, a gente nem vai entrar nisso. Mas América Latina,
América do Norte e Europa, eles são três opções bem diferentes, mas depende muito do seu perfil. Eu acho que os Estados Unidos é muito bom se você quer ganhar dinheiro, se você quer, tipo, ganhar dólar, ostentar, tipo, casa bonito. Qualidade de vida é outra. Tipo, você não pode comer todo dia no restaurante, comida boa, você não tem metrô, fácil acesso às coisas, então acho que os Estados Unidos não é bom para isso. E o Brasil é um país muito divertido, muito bom, uma comida muito boa, tipo, a povo é muito alegre, mas se você tem uma situação difícil, realmente, tipo, se você está trabalhando, tipo, 60 horas por semana e ganhando pouco, você tem que pensar se é o lugar certo ou não. Exatamente. Então, eu nunca falo, você deve sair, você deve ficar, depende muito da situação das pessoas. Depende de mas cada tem opções. Não é fácil, mas você pode, se você está pronto para passar por algumas perrengues, Exatamente. você tem opções. Exatamente. E depois quem não tem direito à cidadania pode daqui a pouco aplicar um visto de estudo, né? Existem opções de vistos que você pode fazer. Então... Você conhece alguns outros países que são mais fáceis se você não tem cidadania? Tipo, eu sei que na Irlanda você pode trabalhar lá. Sim, existem outros países que você pode aplicar o visto de trabalho, porém eu sei que para te aplicar o visto de trabalho, tu tem que já ter um trabalho antes de sair do Brasil, porque tu já tem que sair do Brasil com o visto de trabalho. Então... E existe, por exemplo, nos Estados Unidos, existe aquele programa Au Pair, que você vai ser babysitter. Então você já sai do Brasil com visto de Au Pair, que você pode ficar 1 ano nos Estados Unidos, depois pode ser renovável para mais 1 ano. Então existem opções para quem não tem direito a uma cidadania, alguma coisa assim, a um visto, né? Existem outras opções. Mas uma coisa que eu digo assim, que eu não aconselho de jeito nenhum é ficar ilegal em um país. Isso não dá, porque... por mais que você consiga um trabalho ilegal, como aqui na Itália a gente chama nero, né? Em algum momento isso vai dar um problema para você. Porque daqui a pouco lá na frente você vai ter direito a fazer um visto, mas daí eles vão ver que você já estava ilegal antes e isso vai prejudicar. Então, um conselho que eu diria, né, quer sair do Brasil, procure um modo legal de ir para um outro país. Não vá de modo ilegal de jeito nenhum. Eu também recomendo isso, porque você não quer viver com esse estresse. E também pessoas podem passar a perna se você não está aqui legalmente. A plateia tem algumas perguntas antes de a gente encerrar aqui. A gente geralmente gosta de fazer ao vivo, mas não é possível fazer ao vivo enquanto estou viajando. Mas quando volto para o Brasil, vou estar ao vivo. Custo de vida. A gente fala um pouco sobre isso, mas tipo, qual sentido? Quanto já um casal aqui também. Ok, a gente está em Torino também. Fala um pouco sobre a diferença entre Torino e Milano. Porque Milano todo mundo acha, é Roma, é Milano, é Venezia. Mas por que Torino? Firenze também. Por que Torino seria uma opção legal? Então, eu sou muito apaixonada por Torino. Até quando a gente conseguiu dinheiro suficiente, né, no voluntariado para recomeçar uma vida, veio outra questão. Onde vamos recomeçar agora? Porque na cidade que nós estávamos era uma cidade muito pequena, então não era uma opção pra gente. A gente gosta de cidade grande. E aí o que nós fizemos foi alugar um carro. Então uma coisa que eu posso dar como dica também, né? Se você não sabe onde morar, aluga um carro. Mas é caro? Carro não é... Depende da época do ano. Por exemplo, agora nós estamos em agosto, que é férias, é caro alugar um carro. Mas na época que nós viemos, era inverno. Então eu lembro que a gente alugou um carro por... setembro, outubro, foi super barato. 300 por uma semana? Uma semana, 10 dias, foi bem barato, sim. E aí nós fizemos um giro por várias cidades grandes que poderiam ser opções para morar. E aí chegando em Torino foi amor à primeira vista, a gente disse, não, é Torino, sim. Eu tô falando com o Dennis, tipo, eu não esperava... Tipo, tanto nada, não sabia nada de Torino, mas é muito bonito, tem rio, tem muita cultura, tipo, muita história e muita comida boa, então realmente Torino é uma cidade legal para conhecer e não é tão caro. Tipo, não é tão caro, exatamente. Para a Itália, norte da Itália, é muito... Não vou falar que é barato, mas não é caro. Então, muitas pessoas quando pensam em Itália, pensam em Roma, Milão, Veneza, Firenze e...
e só, praticamente. E Torino é uma cidade muito legal, com muito ponto turístico, com muita história da Itália. Afinal, o reinado na Itália começou em Torino. Muita gente não sabe disso, sabe? Então, uma coisa que eu queria saber é quanto custa alugar um apartamento? Tipo, lugar e também se você vai compartilhar, quantos são os preços mais ou menos? Vamos começar em Torino, que você mais conhece, né? Então, Torino, se você, assim como qualquer outra cidade, eu acredito, se você ficar na região mais central, mais caro. Então, nós, por exemplo, eu e o Pedro, a gente vive em uma região que é um pouquinho afastada do centro, porém não tão afastada assim. A gente se locomove de bicicleta, nós não temos carro, porque Torino é uma cidade super acessível para andar de bicicleta, ela é toda plana. E aí a gente, em 10 minutos, nem isso de bicicleta, nós estamos no centro. Então, no nosso bairro, né, que não é central, a gente paga 650 € por mês. Existem aluguéis mais baratos que isso, porém tudo vai da região que você mora. E vocês moram só vocês dois? Só nós dois, exatamente. A gente tem um apartamento relativamente grande, com 2 sacadas, uma cozinha e sala open space, então eu adoro nosso apartamento. Open space. E a gente paga 650 já incluso, né, despesa condominial e tal, tudo isso. Porém, no centro, eu sei de pessoas que pagam um pouco mais caro que isso, mas 750, um apartamento de 1 quarto. Claro que quanto mais quartos tiver, um pouco mais caro, mas não é nada comparado a Milão, por exemplo. Milão é muito mais caro. Milão passa de 1.000 € um apartamento assim. Então, em Torino, como eu falei anteriormente, né, um casal consegue viver legal, sem carro, com 1.500 € por mês. Pensando assim em aluguel, em alimentação, em saidinhas para jantar de vez em quando. E se você for, tipo, morar alugar só um quarto num apartamento, quanto custa? Aqui em Torino existe muito aluguel de quarto por causa das universidades, porque é uma cidade um tanto quanto universitária. Aqui tem o Politécnico, tem a Universidade de Torino, que são muito conhecidas na Itália, né, são famosas. E aí existe quartos para alugar por 200, 250 €. Então vale super a pena, assim, é bem mais barato comparado a Milão, não é tão mais barato comparado a cidadezinhas pequenininhas, né, mas que daqui a pouco não tem estrutura. Aqui tem muita opção de coisas. Exato, aqui é uma cidade que tem estrutura, aqui tem de tudo, você encontra absolutamente tudo nessa cidade. E um jantar para 2 pessoas num restaurante, tipo, acima da média, quanto seria isso? Então, se você vai numa trattoria italiana aqui em Torino, com 50 €, nem isso, com 40 € você come, bebe um vinho da casa, super ok. Até ontem mesmo a gente foi jantar fora, nós gastamos 50 € com antipasto, que seria a entradinha, né? Primeiro prato, segundo prato, sobremesa e vinho da casa. Com 50 € o casal, entende? Claro que se você vai num restaurante um pouco mais sofisticado, você pode gastar mais de 100 €. Mas aqui em Nova na York, Itália, 50 para isso, não esquece. dá. Tipo, é 100 pra cima. Nossa, não, aqui não. Nova York Aqui se você vai em trattoria, osteria, com 50 € o casal, você come legal. Outra coisa que eu queria saber um pouco é sobre, você fala um pouco sobre sua diploma e Pedro também tem diploma. Vale a pena, tipo, você pode trabalhar com o seu diploma do Brasil, vale a pena converter ele? Então, ou traduzir, depende o curso, você precisa, né, convalidar, principalmente, eu sou formada em biomedicina no Brasil, então se eu fosse atuar aqui, eu precisaria convalidar o meu diploma, o que eu não fiz por ser demorado e caro, e como eu não pretendia trabalhar na área aqui logo no início, até porque o italiano não era tão legal, então eu não me sentia pronta, talvez no futuro eu possa vir a fazer, mas por enquanto não penso nisso. Já o Pedro, que é personal trainer, ele pode atuar aqui sem precisar validar o diploma. É até uma coisa que na Itália, na minha opinião, não é muito legal, porque qualquer pessoa pode ser personal trainer aqui. Você fazendo só um cursinho de final de semana, você já pode se tornar um personal e dar aula na academia. Então, ele não convalidou o diploma dele, porém, ele fez cursos aqui para se manter atualizado, para ter uma chance maior no mercado de trabalho. Então, para quem é formado em educação física no Brasil, é uma coisa que eu aconselho. Não convalida o diploma, porque é caro, demora muito tempo e não é necessário para atuar aqui. Eu diria, invista em cursinhos aqui, mesmo que seja um cursinho de um final de semana, mas que já te permite trabalhar na área, né? E quanto mais cursos você fizer,
melhor você vai estar no mercado de trabalho para competir com outras pessoas. Então, depende o curso, né? Eu não sei falar de todos os cursos, mas falando do meu e do Pedro, seria mais ou menos isso. Muito legal. Outra pergunta que eu tinha é, pode falar um pouco sobre lugares que você gosta aqui em Torino e outros que você recomenda na Itália para conhecer, não para morar, agora para se você tiver um final de semana livre. Ok. Falando primeiramente da Itália, então, né? Claro que é legal você conhecer as cidades mais turísticas, mais visitadas da Itália, como Roma, Veneza e Firenze, mas eu procuraria daqui a pouco alugar um carro e conhecer cidadezinhas menores nos arredores, sabe? Por exemplo, agora nossas mães vieram, a gente alugou um carro e fez várias cidadezinhas pequenas como Chianti, por exemplo, na região da Toscana, exatamente. O vinho Chianti clássico, é muito... O vinho Chianti que vem da Toscana, então a gente fez ali aquelas cidadezinhas pequenas onde tinha muitas vinícolas. É caro porque eu quero ver, né? A gente tava pensando em descer para Florença, mas eu queria ver um lugar de vinho lá. É muito legal, vou indicar para vocês depois, então vou te mandar o link de uma casa que nós ficamos na Toscana com jacuzzi. A jacuzzi do lado de fora com vista para os Parreirais, maravilhoso. A casa não era cara. Olha só isso. Muito legal, e era nessa região bem de vinícola, bem de interior, sabe? Então fuja das cidades, só aluga um carro. E passei pelas cidadezinhas menores que são muito legais. Já falando de Torino, como eu falei, eu sou apaixonada por Torino, então cada cantinho dessa cidade me agrada, sabe? Mas tem os pontos turísticos, né, que seriam o Palácio Real, a Mole Antonelliana, que é onde fica o Museu Nacional do Cinema. A gente foi para lá, muito legal. Tem a Piazza San Carlo, onde tem as Torres Gêmeas, e um pouco afastado desses pontos turísticos tem o Parque Valentino, que é esse parque que nós estamos, né? Nós estamos do outro lado do rio do Parque Valentino, mas lá no outro lado o parque é enorme, enfim. Que mais? É maravilhosa, Torino é maravilhosa. Eu não quero... Canoagem, dá pra fazer várias coisas. Ó, o pessoal fazendo canoagem, dá pra alugar a canoa. Eu não queria, tirar sarro. Não tô tirando sarro de Milão, claro. Eu gosto de Milão. Mas Milão tem alguns canais. Aqui tem aquele rio muito bonito. O Lungo Po é o maior rio da Europa, se eu não me engano. Eu não posso concordar com isso, mas a gente... Agora me veio a dúvida se é da Itália ou da Europa. Acho que é da Itália. Se eu não me engano é da Europa, viu? Pedro, pesquisa aí pra gente. Porque ele começa um pouco antes de Torino aqui, quase divisa com a França, e ele vai terminar lá embaixo de Veneza. Então ele é um rio realmente bem grande. É a praça maior da Europa. A maior praça da Europa sem estátua, né? Que é a Vittorio Veneto. Exatamente. É a rua mais longa da Europa, Corso Francia. Exatamente. Então Torino tem muita coisa que é a maior da Europa. E foi a primeira capital da Itália. Foi a primeira capital da Itália. O reinado começou aqui. Então é muito legal a história de Torino, sabe? E para quem gosta assim de história e se aprofunda na história, o reinado, enfim, como começou a Itália, Torino é incrível. Muita coisa boa começou aqui na Itália. Por exemplo, o chocolate de Anduioto que a gente tem começou aqui. Na Itália não, em Torino, né? O ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa começou em Torino. Então muita coisa... A Fiat é de Torino, o Kinder Ovo é de Torino. Que Kinder Ovo? O Kinder Ovo. O Kinder Ovo, Kinder Ovo. É de Torino? A Ferrero Rocher é de Torino. Sim. Kinder é de onde? O Kinder é daqui, da Ferrero Rocher. Piemonte seria... Piemonte é a região, o estado. O estado, exatamente. Então muita coisa começou em Torino, sabe? A Ferrero Rocher é daqui. Ferrero, empresa mesmo. Sim. Eu conheço mais o lado de vinho do que o chocolate, mas cada um Mas a combinação vinho com chocolate é maravilhosa. E queijo também, o formaggio. O formaggio. Última coisa, antes de eles também podem perguntar, qual é a coisa que você mais sente falta do Brasil, que não é sua família? Comida eu não posso dizer porque a gente encontra muita coisa brasileira aqui. As pessoas é uma preocupação das pessoas, sabe? Inclusive quando eu e o Pedro viemos, uma das nossas malas era de comida. Foi uma besteira que a gente fez, não tinha necessidade de brasileiros às vezes pensam, a gente pode abrir isso depois. Não concordo porque no início nós ainda gastávamos em real. Então se a gente fosse comparar
se a gente comprasse aqui o que a gente trouxe, ia sair muito mais caro do que a gente trazendo, porque nós gastávamos em real ainda, né, convertido. A gente trouxe um rancho de lá, né? A gente trouxe uma mala de comida, uma mala de 30 quilos de comida, exatamente. Mas você encontra tudo aqui, as pessoas dizem, ai, feijão, tem aqui, paçoquinha, tem aqui, tapioca, tem aqui. Então você encontra Porque tudo. tem alguns youtubers que falam, aqui não tem arroz nos Estados Unidos. Tem arroz, basmati, tem arroz. Tem de tudo aqui. Então comida eu não diria. A família você falou que eu não posso falar, né? Você não pode falar, isso que eu acho mais óbvio. Todo Sim, mundo a família, fala. Todo mundo a fala. família é a primeira coisa. Você quer saudar mais alguma pessoa ali? Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, meus irmãos, beijo É a todo Xuxa. mundo, beijo a Xuxa. Não, eu acho que, apesar de que tem aqui também festas brasileiras, aqui tem, sabe, cidades grandes você sempre vai encontrar um pagode, uma balada de funk, sempre vai ter. Balada de funk em Torino, eu queria ver isso. Tem, você encontra sempre as festinhas. Reggaeton, exatamente. Então nem isso dá pra dizer, porque tem, você encontra. Claro que não é a Eu mesma acho que era coisa. prato feito no restaurante, ou aquele, talvez o buffet. rodízio, O buffet aqui não é difícil. encontra. Isso, Não. isso eu sinto falta. Rodízio japonês eu gosto. Tem aqui? Tem! Ah. Não conta pra Vamos no sushi Não conta, amanhã! Estou convidando vocês para ir num sushi maravilhoso amanhã. Tem, e custa pouco, custa 12 € por pessoa. Para comer à vontade. À vontade. À vontade. Quiser? O que quiser. À vontade. Quiser. Ah. All Eu you can eat. pensei que era a comida japonesa. Eu quiser. Eu quiser. Não. Eu quiser. All you can eat. Sim. Algumas perguntas da universitários? O Workaway. Onde é que Ah, ficou então. o Workaway? Onde é que a gente ficou no Orkaway, a gente não fala. Várias pessoas me perguntam sempre. Eu já postei esses vídeos há bastante tempo e até hoje pessoas perguntam. O Workaway é uma empresa que ganha dinheiro? O Workaway é uma plataforma, é um site no qual você paga um valor anual para poder mandar mensagem para hosts. Ah, legal. Então você se cadastra, eu lembro que na época eu e o Pedro a gente pagou como casal, nós nos cadastramos como um casal, a gente pagou 35, 39. E aí, durante esse um ano, a gente podia encontrar hosts, mandar mensagem, conversar, né? E nós fizemos num local, eu não falo por quê. Porque várias pessoas já me pediram, né? Ah, onde é que é? Porque a gente falou muito bem desse local que nós fizemos, foi uma experiência muito legal. E sem mentira, mais de 300 pessoas já me perguntaram onde é. Se eu falasse pra todo mundo onde fica, todo mundo ia mandar mensagem e daqui a pouco pessoas que nem pretendem fazer um workaway, entende? Então iam sobrecarregar o local com mensagens e daqui a pouco não iam nem aparecer lá. Então por isso que eu não falo por essa questão. E ele me ajudou muito a conseguir um emprego aqui em Torino. Mas eu ainda não sei, você trabalha num hotel? Tá, então, nós ficamos numa casa de época. Casa de época quer ser que um bed era and como um breakfast? hotel. Funcionava como um hotel. Porém, eles não alugavam assim pra uma pessoa só ou um casal só. Eles alugavam pra um grupo. Então, eles alugavam a casa inteira para um grupo de pessoas que ia fazer um aniversário, que ia fazer uma formatura, que ia fazer um casamento. Então, essas pessoas ficavam alguns dias ali, faziam o seu evento e iam embora, sempre alugando a casa inteira, incluindo cozinha, sala de jogos, quartos, tudo. Então a gente preparava a casa para receber essas pessoas. Enquanto eles estavam lá, geralmente a gente não ficava por ali, alguns contratavam alguns serviços, né, nossos. E depois, quando eles iam embora, a gente preparava de novo a casa para um novo grupo. Então, mais ou menos, funcionava como um hotel, mas para grupo. Então, eles te pagam ou você fica de graça? Não, a gente ficava de graça, a gente trabalhava 5 horas por dia em troca de alimentação e residência. Então, a gente trabalhava geralmente só de manhã, das 8 à 1 da tarde, e eles nos davam alimentação, residência, sem cobrar absolutamente nada. Minha mãe fez esse contrato comigo para 18 anos. Maravilhoso. É mais ou menos isso aí. Mas lá a
a gerente pegava o cartão e dizia, vai no mercado e pega tudo que vocês quiserem. Exatamente, ela nos dava o cartão pra gente ir no mercado pegar o que nós... Mãe fez. Não todo Workaway é igual, sabe? Uma dica até que eu deixo é, se você se cadastrar no Workaway, nessa plataforma, antes de ir para algum local, algum anfitrião, analisa bem os comentários de quem já esteve naquele local, porque eu sei de muitas pessoas que já passaram perrengues, não perrengues chiques, mas perrengues reais, sabe, que sofreram em lugares, assim, que foram assediadas em lugares. Então, analisa bem os comentários. É como quando você vai alugar uma casa para passar as férias, você sempre olha os comentários, né? A mesma coisa com o Workaway. Analisa bem quem já esteve naquele lugar, o que pode te dizer daquele lugar, sabe? E me ajudou muito porque quando a gente chegou em Torino, eu disse, bom, já que a gente fez esse voluntariado em uma espécie de hotel, eu vou mandar currículo para hotéis. E aí no meu currículo eu coloquei esse voluntariado, eu não coloquei como um trabalho, eu coloquei exatamente como um voluntariado na Itália, porque muitos locais aqui não contratam pessoas logo de cara, assim, logo de início, que nunca trabalharam na Itália, que nunca tiveram uma experiência na Itália. A pessoa pode ter um currículo maravilhoso no Brasil, mas na Itália ela nunca fez nada. Então, para um dono de um lugar aqui na Itália, isso pode ser um pouco estranho, sabe? Então, por isso que eu achei legal colocar esse voluntariado no meu currículo. Foram 5 meses, né? Não foi muito, mas também não foi pouco. E aí, em 10 dias aqui em Torino, eu já estava trabalhando no hotel. E o meu chefe, quando me entrevistou, ele até falou, eu vou te contratar por 2 motivos. Que você já teve uma experiência na Itália, né? Então eu já sei que você sabe mais ou menos como funciona a burocracia italiana. E 2, que você é brasileira e a menina que está deixando o lugar que você vai assumir é brasileira e eu sei que brasileiro trabalha bem. Então foram esses os motivos que me fizeram ser contratada. Brasileira trabalhadora, isso que eu vou deixar com esse vídeo. Vocês podem, se você quiser ter qualquer vida que você quiser, não é fácil, vai passar perrengue. Você pode ter sua vida no Brasil, você pode ter sua vida aqui, mas sempre tem opção. E muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela informação. Eu aprendi muita coisa, agora eu tirei muitas dúvidas que eu tinha sobre a vida aqui. Muito obrigado, eu vou deixar o link do seu canal embaixo e boa sorte com tudo. Obrigada a você, Tim, pelo convite, eu fiquei muito feliz. Obrigada a todo mundo que está assistindo esse vídeo, né? Então, como o Tim falou, se quiser, tá aqui embaixo o meu canal. Eu não sou tão assim, presente no meu canal como você, né? Eu tô começando agora, então tô ainda aprendendo. Aos pouquinhos a gente vai, né, melhorando, aprendendo. Água mole em pedra dura, tanto bate que te fura. Então, esperamos crescer. Eu tô começando agora, então dá uma ajudinha aí, vai lá no meu canal, dá uma olhadinha. Vai dar certo, vai dar muito certo. Muito obrigado por assistir, galera. Até a próxima. Peace!